Olá, que bom que você chegou aqui mais uma vez. Hoje o assunto é forte demais, gente. Milagre. Hoje nós vamos falar sobre o testemunho da pastora Patrícia. A Paty, ela deu esse testemunho aqui no último culto de mulheres que nós tivemos. E da última vez que nós gravamos o Supere com elas, eu a convidei a retornar para contar o testemunho. É maravilhoso o que Deus fez na vida dela. E eu quero que você fique ligadinha aí nessa história, nesse testemunho de milagre. Paty, seja muito bem-vinda, assim como os nossos convidados também. É sempre um prazer te receber e eu acredito que você vai impactar muitas vidas com o seu testemunho hoje. Amém, pastora Alessandra. É um prazer para mim essa tarde estar aqui. Uma boa tarde a todos. A gratidão, né, por você estar abrindo o seu lar. Não sei o horário ou o dia que você vai estar vendo esse programa. O programa Supera é um programa que tem edificado vidas. E hoje para mim é um prazer poder estar aqui. Muita alegria compartilhar daquilo que Deus fez. Não é sobre mim, mas é sobre Ele. Amém. Sobre Ele a gente sempre tem muito o que falar, né, Paty? A Paty vai começar lendo um texto bíblico e você que estiver aí na sua casa, você que puder parar, por favor, neste momento pegue sua Bíblia, pare um minuto, abra sua Bíblia conosco e vamos meditar na palavra do Senhor neste momento. E ela vai usar esse texto bíblico para dar o testemunho da vida dela. Impactante, fique ligado. A palavra que a gente vai estar compartilhando hoje está lá em Salmo 116, versículo 8, que diz assim: porque tu, ó Senhor, livraste a minha alma da morte e os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Porque é assim que o Senhor faz. Eu quero deixar aqui uma frase, né, para vocês, para que vocês não esperem que você precise de um agir tão profundo do Senhor para poder inclinar a sua alma a Ele. Porque Ele curou o meu físico para que a minha alma e a minha mente se inclinasse a Ele, para que Ele ganhasse a minha alma. Então, o Senhor é aquele que nos ama, é aquele que nos assiste, é aquele que está conosco em todos os momentos. E para mim é uma alegria muito grande contar o meu testemunho hoje estar aqui falando assim das grandes coisas que Ele faz, né? Como diz o Salmo, né? Que grandes coisas fez o Senhor por nós, né? Por isso estamos alegres. E eu estou muito alegre nessa tarde por poder compartilhar esse testemunho. Há uns anos atrás, eu, mãe solo, não conhecia a palavra, ainda não conhecia Jesus, mas já algumas pessoas oravam pela minha vida, a importância da intercessão, da oração. Nunca devemos desistir, né? Porque Deus, Ele não desiste de nós. Eu tinha que deixar minhas crianças na creche, na época, minhas crianças pequenas, e aí eu deixei eles e saí para o trabalho, né? Na hora que eu fui atravessar a rua, aconteceu um acidente. Eu fui atropelada ali naquele lugar, foi um tempo muito difícil, né? Ali que eu passei, e que, assim, de alguma forma eu fiquei entre a vida e a morte. Eu fui encaminhada, na época a gente não tinha muito recurso em Hortolândia, eu já era moradora aqui de Hortolândia, eu fui encaminhada para Campinas, onde eu tive os primeiros socorros, né, onde cuidaram do meu corpo ali, né, fizeram os exames necessários, né. E quando eu estava ali naquele hospital, assim, muitas coisas aconteceram, mas tiveram que me colocar em coma induzido por causa da situação. Eu estava na UTI e então eles conseguiram colocar o osso que saiu do lugar, porque não tinha cirurgia, não tinha como colocar pino, mas a maior preocupação deles então era a minha cabeça, né, que machucou muito. E eu posso dizer para vocês, estar naquele hospital
e ver todos os meus sonhos, né, indo embora, todos os meus planos. E quando eu saí da creche, a minha filha chorou muito. E então aquele choro, ela ficou na minha mente. Só que por conta do acontecido, do trauma, da batida, do tombo, né, do acidente ali, eu estava muito cansada. Então era como se eu fosse distanciando daquela situação. Eu conseguia ouvir, eu conseguia pensar, eu conseguia até raciocinar, mas a minha vontade era cada vez mais descansar. Parecia que as vozes iam ficando mais longe e o tempo ia passando e eu ia ficando mais cansada naquele hospital. Só que aí eles conseguiram colocar o meu osso no lugar. O ginecologista veio porque eu quebrei a bacia, né, um ossinho que liga na bacia, e o ginecologista conseguiu colocar no lugar. Porém, eu não poderia me movimentar de jeito nenhum. Eles me amarraram na cama ali, porque eu não poderia me mexer. Por conta do trauma, o meu corpo tremia muito, as pernas, os braços, né? Eu tinha aqueles relapsos. Então, eles me amarraram ali para o meu bem, para que eu tivesse uma recuperação. Então aí eles chegaram, eles conseguiram tirar o coma, e então minha família veio me visitar, e aí eles decidiram que a minha recuperação seria então em casa. E a minha família ficou feliz de uma certa forma, preparou todas as coisas para me receber. E no dia que o meu pai ligou, que a minha mãe já estava arrumando então as minhas coisas para levar para o hospital para me buscar, naquele dia, o meu pai, naquela época não existia muito acesso a celular ou a telefone ou essas coisas. E meu pai subiu e foi até o Orelhão ligar para o hospital. Só que, pastora, nessa hora, estava acontecendo algo sobrenatural do céu naquele hospital. Gente, eu já ouvi o testemunho e eu fico emocionada de ouvir de novo, porque é forte o testemunho. É um milagre, né, Paty? Começou um tempo difícil, mas um agir de Deus diante desse tempo difícil. Continua contando, Paty. Eu, pastora, gostaria de deixar algo aqui fixado, porque tudo que nós fazemos não é em vão no Senhor. Quando eu era pequena, minha avó ela me levava até a igreja e muitas vezes eu dormia tarde, mas ela nunca deixou de me levar. E quando eu estava naquela situação, houve um momento do acidente que eu caí debaixo do carro. E eu fiquei presa, o meu pescoço ficou preso debaixo do carro. E eu ali perdi a esperança praticamente. Se vocês me entendem, naquela situação, eu vendo um pneu do lado do meu rosto. Então, eu me lembrei quando a minha avó me levava na igreja. Naquele momento, você se lembrou da sua avó levando você para a igreja? Foi, eu me lembrei que a minha avó me levava para a igreja e eu me lembrei assim, eu não sabia orar como aquelas pessoas da igreja oravam naquele momento por causa da ignorância espiritual e tudo mais, mas eu lembrei do Pai Nosso que ela me ensinou. E naquela hora eu disse, se esse é o fim, então eu quero ir dizendo, Pai Nosso que estás no céu. E quando eu fechei os meus olhos, então, o meu corpo ele começou a rolar, ele saiu, e eu acredito que foi o próprio Senhor que me empurrou debaixo daquele carro. Eu não tenho dúvida nenhuma do milagre, da chance, do Deus que opera milagre nas nossas vidas, porque aos olhos humanos ali debaixo daquele carro eu não teria chance nenhuma. E voltando ali então para o hospital, naquele dia que a minha família então estava feliz, que iria me receber em casa, mesmo com as dificuldades, mesmo não podendo andar, mesmo tendo algumas dificuldades de memória, porque muitas coisas foram apagadas por causa do trauma, os meus pais estavam felizes de me receber com vida em casa. E só que quando meu pai ligou para o hospital para dizer o horário que eles poderiam ir com a minha roupa, com as coisas que eles pediram para separar,
no hospital eu agravei. E eles tiveram que me colocar de novo em coma. Só que eu não respondia. Então aí eu comecei a ter dificuldade para respirar, só que eu ouvia tudo o que acontecia ao meu redor. Então eu poderia, assim, eu conseguia ouvir o movimento ali da correria dos profissionais ali naquele hospital. Então aí veio vários médicos especialistas ali, e então eles detectaram que ali eu estava tendo uma parada respiratória. E eles começaram a tentar me animar, porque o meu coração já não estava respondendo. Então eles pegaram o aparelho para reanimar, eles fizeram a primeira tentativa. O diretor do hospital estava na sala e ele disse: eu não vou embora porque a gente está de frente a um óbito. E ele pediu para que, dentro da sala, ele pediu para que alguém, né, descesse a um local e pedisse para que fosse feito, então, o documento de óbito. Peraí, então, Paty, dá uma pausa aí, que agora a informação foi... O médico falou que ele estava diante de uma situação de óbito. Você ouviu ele falando isso? Você estava inconsciente, ouviu ele falando? Você conseguiu ouvir? Ouvi ele falando que ele estava diante de uma situação, inclusive ele estava cansado, a noite toda sem dormir, né, por causa de algumas situações, alguns casos. Um deles era inclusive o meu, e eles precisavam da presença da família no hospital. Que forte, né, gente? Enquanto ela estava falando, né, quando ela comentou que ela veio à memória dela quando a avó levava ela na igreja e ensinou ela a fazer a oração do Pai Nosso, né? Que veio a memória dela quando ela estava embaixo do carro. Aí o Senhor me trouxe aquele texto bíblico, né? Que está em Lamentações 3:21, né? Quero trazer à memória o que me dá esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha que coisa linda, né, gente? Maravilhoso, muito forte. Naquele momento, essa lembrança que veio à memória dela, das coisas da parte do Senhor. E a misericórdia dele alcançou ela ao ponto dela conseguir sair debaixo do carro. De que forma, não sabemos, porque, pelo que eu entendi, foi o ossinho do quadril, o último é o cóccix, se eu não me engano, né? Tava tudo deslocado, fora do lugar, a cabeça terrivelmente machucada, né? E ela conseguiu se lembrar de um tempo em que a avó ensinou ela a fazer a oração do Pai Nosso. Que coisa linda. E Deus fez ela ter essa memória, essa lembrança. E acredito que o agir de Deus já começou ali, naquele momento. Aí chegou nessa situação, o médico falando que estava diante de um óbito. Continua aí, Paty. Pastora, é uma situação assim, eu não sei a forma, mas eu creio que Deus já estava cuidando de todas as coisas, para poder dar o livramento, para que hoje eu pudesse estar aqui dando esse testemunho daquilo que Ele faz, porque para Ele não há impossível. E a Bíblia diz que nós não sabemos como orar, mas o Espírito Santo, né, Ele leva a nossa oração diante do Pai, como gemidos inexprimíveis. Eu acredito, eu tenho certeza, convicção, que naquele dia o Senhor recebeu o meu gemido. E eu precisei costurar toda a minha cabeça. Pastora, minha cabeça aqui atrás, ela é toda costurada. Eu fiquei sem cabelo por um período, porque precisou fazer a cirurgia, né, na cabeça. Eu estava com uma presilha que tinha uma fivela, e essa fivela entrou dentro da minha cabeça. Então eles tiveram que tirar, como tinha muita terra, que a rua que o meu corpo foi arremessado era de terra, entrou muita terra na minha cabeça. Então eles tiveram que limpar tudo por dentro, e foi um processo muito difícil. Mas tem processos que a gente precisa passar para que o nome do Senhor seja glorificado. E então aí o médico disse isso, que ele estava diante de uma situação, né, de um óbito, e eles tentaram mais uma vez animar com o aparelho.
sem resposta, chamaram uma pessoa para que entrasse ali no local onde eu estava. E essa pessoa entrou. E quando ela entrou, ela chegou perto do meu ouvido e disse assim para mim: eu sei que você não pode abrir o olho, porque eu fazia muita força. Mas eu estava muito cansada. Então, ele disse para mim: eu sei que você não pode mexer o seu corpo, eu sei que você não pode falar, mas eu sei que você está me ouvindo. O que eu quero te dizer é que deformaram o seu rosto, quebraram o seu corpo, arrancaram o seu cabelo, mas o que você tem de mais bonito ainda está aí dentro. E eu vim aqui te dizer que Ele te ama. Jesus, Ele te ama. E se você crê que Ele te ama, repete essa oração então comigo em pensamento. E o que ele orava eu fui recebendo, reconhecendo o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Quando eu estava fazendo essa oração, então eu comecei a ouvir o choro da minha filha muito forte. Era como se aquela audição que estava tão fraca, aquela fraqueza estivesse voltando e aquela criança chorando muito. Então aí eu comecei com uma conversa com o Senhor e eu comecei a falar: Senhor, deixa que eu veja os meus filhos crescer. Eu deixei eles na creche pequenininho e a minha filha chorava e eu posso ouvir o choro dela. E eu pedi para que o Senhor tivesse ali naquele momento misericórdia daquela situação, porque nesse ponto eu já entendia o que estava acontecendo, porque eu podia ouvir e ouvir também a movimentação das pessoas ao meu redor, a correria. E quando eu conversava com o Senhor, então alguém disse na sala: vamos tentar mais uma vez. E quando essa pessoa... Eita, meu Deus, desculpa aí, gente, mas é mistério, né? Vamos tentar mais uma vez. Ela estava falando com o Senhor e alguém já entrou. Vamos tentar. Olha como que Deus é maravilhoso, né? Deus, ele é maravilhoso e eu tenho a certeza de que Ele estava ali. Então, vamos tentar mais uma vez. E dessa vez, mesmo tendo algumas pessoas que não criam no que estava acontecendo, eles tentaram. Então aí veio a grande surpresa. Eu reagi, eu consegui abrir meus olhos e dar um grito, porque tudo aquilo que estava preso, tudo aquilo que eu estava tentando para que eu recebesse então aquele milagre, aquela movimentação do céu naquela hora, veio à tona. E quando eu dei aquele grito, e mesmo toda quebrada, olha o sobrenatural do Senhor. O meu corpo impulsionou, eu consegui sentar naquela cama. E na hora, as pessoas que estavam na sala, que eu pude ver cada uma delas, aquela hora. Elas foram para trás, elas ficaram espantadas. E o doutor falou: não, voltem. Aí eles já começaram com todo o processo ali de me colocar na posição certa, ali naquele leito, então de me entubar e para me ajudar então passar por aquela situação e ficar bem. E então eles se alegraram. Nesse meio tempo, meu pai ligou lá e então meu pai disse: olha, minha filha vai receber alta e eu preciso levar as coisas, então preciso de mais algumas informações. Bem nessa hora, a recepcionista já estava com um óbito na mão para ligar para a família. E ela disse: quem falou para o senhor que ela vai receber alta? Então ele falou: não, foi o hospital, a gente foi na visita e eles falaram que ela vai terminar de se recuperar em casa. Então aí ela disse: não, o que eu tenho aqui é que o hospital pediu a presença então da família. Nós precisamos que a família venha até o hospital. Até então ela não sabia o que Deus estava fazendo naquele hospital, né? E então lá em cima Deus ele me trazia novamente, me dava uma nova oportunidade, uma nova chance. Eu estava voltando para uma nova vida,
né? E então, quando os meus pais chegaram no hospital e souberam tudo que havia acontecido ali naquele local. E foi só glória, só aleluia, pastora, muita alegria. Eu acredito mesmo, porque nas mãos dela já é um atestado de óbito, né? E a família indo buscar para ir para casa. É Deus fazendo milagre, né? Que coisa linda. Maravilhoso. Amém. E havia, assim, no hospital um bilhete, então, do médico dizendo que assim que eu começasse a voltar à minha normalidade, o que eu pedisse, tivesse vontade de beber um suco, então, ou comer alguma coisa, que era para eles, se fosse alguma coisa sólida, porque eu só me alimentava com a seringa, me alimentei assim por um tempo, era para triturar, mas era para me dar, para que eu sentisse o gosto daquilo que aconteceu naquele hospital. E ele pôde olhar nos meus olhos e disse assim: menina, você me deu um susto, mas eu pude ver o agir de Deus através de toda essa situação. Então, por isso que eu digo, não é nada sobre mim, é tudo sobre Ele, daquilo que Ele pode fazer, e Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que pensamos porque na hora eu pensava, não podia falar, e sonhamos, devido a esse poder que está dentro de nós. Eu amo quando os médicos reconhecem o poder de Jesus. Eu tenho um prazer nisso, maravilhoso. Quando eles reconhecem que aconteceu um milagre, gente, minha alma se alegra tanto, porque não passa mais pelo homem, né? Aí quando ele reconhece que é o Senhor fazendo, meu Deus do céu, é uma alegria muito grande, Paty. Eu fico muito alegre. E conta aí pro pessoal como é que você foi para casa. Não tinha ambulância? Fala aí pro povo. Você tá reclamando do SUS? Não, olha aqui para mim, presta atenção. Você tá reclamando da ambulância, do SUS, não sei o quê? Presta atenção como que ela foi para casa, toda quebrada, gente. E aí eu comecei a voltar à minha normalidade. Acordei e pedi um suco de melancia, porque então aí a gente começa a dar valor às pequenas coisas. E eu tomei aquele suco de melancia como se fosse o melhor suco da minha vida. Eu tomei aquele suco de melancia, então aí eu já estava me preparando para voltar para casa, mas naquela época não tinha essa facilidade de ambulância, eram poucas e eram muitas pessoas para atender. Então aí o meu tio decidiu ir me buscar, e na época meu tio tinha um caminhão, então aí eles ajeitaram, colocaram eu na boleia do caminhão, lá deitada, e eu creio que até nisso o Senhor agiu de alguma forma, porque eu pude voltar para casa contemplando o céu, contemplando e me alegrando daquilo que Ele me fez. É o prazer da vida, né? Reconhecer mesmo a oportunidade que o Senhor estava dando, porque não interessa a forma, o importante é que eu estou indo para casa, né? Esses valores, essas coisas assim que parecem ser tão pequenas, né? Que a gente passa por cima, com orgulho, com certas situações, mas é o prazer da vida mesmo. Não interessa como, o que interessa é que eu estou indo para casa mesmo sendo no caminhão, né? Toda quebrada. Gente, que maravilhoso. Quando a gente reconhece a grandeza de Deus, o resto é resto. Tudo fica para trás. E o resto não importa mais, né, Paty? Realmente é sobre Ele mesmo. Pastora, aí depois quando eu cheguei em casa, havia pessoas orando ali no quintal da minha mãe e do meu pai, que é grande, e foi muito bom porque eu cheguei em cima, no caso no caminhão, e as pessoas não me viam, né? Então elas começaram a dar glória a Deus, porque elas estavam ali em oração. E mesmo eu não conhecendo Jesus assim profundamente dentro da palavra dele, porque pessoalmente eu já conhecia, eu tive um encontro com ele naquele hospital. Então por isso que eu digo a você, não deixe que ele cure o seu físico para ganhar a sua alma e inclinar a sua mente. Incline sua mente primeiro, a escritura, a palavra dele. Entenda o amor dele, o grande amor dele. Eu entendi através desse testemunho o amor de Deus. E quando eu cheguei em casa, então, teve todo um processo de recuperação, né? Porque então eu estava viva, mas cientificamente ninguém sabia responder se eu ia voltar a andar ou não.
precisava de um processo e o meu organismo responder àquele processo, àquele tratamento. Então aí a gente começou com o tratamento, né? Tudo que precisou foi feito e começou um processo. Depois de um tempo eu pude sentar. Isso com criança pequena, isso passando por várias situações. Então depois eu pude me arrastar. Então minha mãe me ensinou a me arrastar porque eu precisava cuidar dos meus filhos. Então minha mãe e fazer algumas coisas. E minha mãe ensinou eu me arrastar no chão. Eu me arrastei no chão por um período. Depois eu já pude andador, muleta, outros processos e eu fui vencendo. Foi um processo que eu fui vencendo etapas. E eu não me importei ter cabelo, eu não me importei não ter o rosto como antes, eu não me importei, porque eu me alegrava muito, porque eu tinha vida, e eu tinha vida em abundância. Então, em tudo eu glorificava ao Senhor. Quando eu consegui me arrastar no chão, eu chorei de tanta felicidade e agradecimento ao Senhor. E muitas vezes nós podemos andar e fazer tantas coisas, e nós estamos o quê? Reclamando, né, pastora? Nós estamos reclamando. E eu ficava muito feliz, eu me sentia vitoriosa. Cada etapa, cada obstáculo que eu vencia, eu me sentia vitoriosa. E a esperança, ela ia renascendo em mim. Então, e assim que eu pude, então eu comecei a voltar à minha vida, eu comecei a trabalhar, eu quis trabalhar. Eu me esforcei muito. Então aí começou o processo também da minha memória, de aprendizado, aprender a ler, aprender a escrever, aprender a falar, que é um processo assim, você aprender quando criança é uma coisa, depois como adulto é um pouco mais difícil, pastora, mas Deus, Ele cuidou de todas as coisas. Hoje eu posso glorificar o Senhor porque eu estou aqui. O ortopedista disse que eu teria que usar o sapato ortopédico com 5 centímetros para a perna direita, e hoje eu posso usar até escarpão. Eu não uso sapato ortopédico, para a glória de Deus. Glória a Deus, que coisa linda. Testemunho maravilhoso, né, gente? Até de salto ela pode andar. Que coisa boa. Para quem estava diagnosticada a usar uma botinha ortopédica e ela pode andar de saltinho, maravilhoso. Glória a Deus. Os processos não são fáceis, né? Todo mundo passa por processos que são difíceis e de repente você pode estar pensando assim, meu Deus, estou passando por um processo que parece que não vai acabar nunca. Acalma teu coração, porque vai passar. Passa, demora, mas passa. Mas enquanto você está passando pelo processo, lembre-se do Senhor. Guarda teu coração e creia que Ele está com você, cuidando de todas as coisas, de todos os detalhes. E, pastor, ainda demorou um processo para mim chegar até a Cristo, para que eu já havia naquele hospital feito, então, a oração, né? Mas ainda precisava de algumas coisas. Algumas coisas ser trabalhada e ser feita, né, em mim, principalmente porque é como se eu tivesse voltado a ser criança novamente. Então Deus, ele foi fazendo tudo novo. E então foi um processo. Passou alguns anos, por mais que eu trabalhava, que eu estava ali tendo a minha vida normal, era grata a Deus, eu agradecia sempre a Deus, mas eu sentia que ainda faltava algo na minha vida. E um dia, até então minha avó morava comigo, eu já não tinha mais ela veio partir, né, por um câncer, e a complicação de um câncer, mas Deus, ele me sustentou, ele nos confortou nessa época. E eu achei nas coisas dela um inário, uma Bíblia. Então eu comecei a minha caminhada cristã. Eu entrei, Deus, ele usa as coisas para nos dar uma fé maturada, para nutrir a nossa fé ainda mais. E eu entrei na igreja, uma igreja evangélica, e lá eles estavam então compartilhando a palavra de Lázaro. E nesse momento eu me identifiquei muito com a palavra, porque diz que quando Jesus, ele amava aquela família.
E eu entendi isso, eu entendi o quanto eu era amada. Eu falei, Senhor, eu entendo esse amor, mas eu ainda sinto que algo me falta, né? E então aí diz que Jesus, ele demorou aos olhos humanos um pouco para chegar. E diante de uma conversa, de um bate-papo ali das irmãs, elas falam para ele, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão, então ele não teria morrido. Então Jesus, ele foi até o local onde estava Lázaro, onde ele tinha sido sepultado, e lá ele operou, pediu para que o povo tirasse a pedra, aquela incredulidade, aquela incerteza de que Deus poderia operar diante daquela situação. E aquela morte, ela era para a glória de Deus, né? Aquela situação não era para a morte, mas era para a glória de Deus. A Bíblia diz que ainda que esteja morto, se nós crermos, né? Então diz que nós viveremos. E ele diz para Lázaro, vem para fora. E quando Lázaro vem, ele sai todo enrolado, então com faixas. E ele sai assim, sem rumo. E eu me identifiquei com Lázaro nessa situação. Porque diante daquela cura, daquele milagre, eu me senti dessa forma diante do mundo, diante da vida. Meio sem direção, toda enfaixada. Só que aquele dia era um dia de Deus operar mais um milagre na minha vida. Então aí ele ia limpar aquelas faixas. E ele ia me alinhar com a vontade dele. E ali eu entendi que eu precisava então declarar com a minha voz que ele era o meu único e suficiente Salvador. E realmente era isso que me faltava, porque a Bíblia diz que nós devemos declarar, né, com a nossa boca. E por mais que ele tinha recebido a minha oração naquele hospital, eu precisava declarar isso diante da igreja e declarar tudo o que ele operou. Porque Deus, ele não mudou, ele ainda faz milagre. Se a situação está difícil para você, há um Deus que faz milagre. Para ele não há impossíveis, não há impossível diante desse Deus. E daquele lugar eu aceitei o Senhor Jesus, então teve o processo do batismo, e de lá para cá eu venho aprendendo cada vez mais de Cristo, eu venho mergulhando nas Escrituras então, e me maravilhando e entendendo quem é o Deus que operou esse grande milagre na minha vida. Eu louvo e agradeço esse Deus tão grande que me deu a oportunidade da vida de reconhecê-lo e conhecê-lo intimamente. Eu louvo ao Deus e eu prossigo buscando, porque a palavra dele diz que se nós buscarmos, nós buscarmos ele, então nós o acharemos. Então todos os dias eu busco o Senhor, porque eu quero achar ele todos os dias da minha vida. Que coisa linda. Eu falei que o testemunho seria maravilhoso e realmente é um testemunho maravilhoso. Estamos já finalizando, né, o nosso programa. Fiquei muito feliz que você aceitou entrar aí no YouTube, a estar conosco, né, neste dia, ouvindo esse grande testemunho na vida da Paty. E a Paty usou um texto que foi pregado quando ela reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, que foi da ressurreição de Lázaro, né? E eu falei para ela que eu estava meditando num texto, né, a respeito também de um milagre feito por Jesus, que é a ressurreição da filha de Jairo, que nós até comentamos quando ela chegou aqui, né, que existiu um processo entre o contato de Jairo com Jesus, chegou a mulher do fluxo de sangue, entre aspas, atrapalhando o milagre que Jairo precisava, né? Mas não estava atrapalhando, ela também tinha que receber a cura dela, o milagre dela. Mas, nesse período de tempo em que ela estava recebendo a cura dela, até ela tocar na hora de Jesus, tudo, quando passou tudo isso, algumas pessoas chegaram e falaram para Jairo, não incomode o mestre, né, Paty? Não incomode o mestre, sua filha já está morta. E da mesma forma como aconteceu, né, com Maria, comentando com Jesus, se tivesse chegado antes, né, se o Senhor não tivesse demorado tanto, meu irmão estaria vivo. Então, gente, Jesus não se atrasa. Ele sempre
atua no momento certo. O milagre chega. Só depende da gente acreditar. Não perca a esperança. Não desanime. Eu não sei o que você tem passado. Eu sei que a Bíblia, ela permanece viva e atual. Jesus ressuscitou Lázaro. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Jesus ressuscitou a Patrícia. Jesus pode ressuscitar você. Jesus pode ressuscitar não só o seu físico, mas o seu emocional, o seu espiritual. Deixe Jesus entrar aí onde você está, na sua casa, no seu íntimo, no seu coração. Deixa Jesus lavar, transformar. E esse é o desejo de cada Supere com Elas, que você possa permitir esse Jesus te limpando, te tratando, restaurando e transformando a sua vida. Eu quero aqui agradecer a